Fala, meus cupincha, aqui é o Marcito. Aqui eu tô batendo um papo de história com vocês. Tá chegando o Enem e eu sempre gosto nessa época aí fazer algumas reflexões para ajudar a galera com dicas e tal, para ajudar na prova. Um tema importante que é recorrente, que está dentro da grade das competências e habilidades da prova do Enem, é a questão ligada ao patrimônio histórico-cultural, patrimônio material e imaterial, que muitas vezes não são abordadas, né, nem em colégio, nem em cursinho, até por uma questão de tempo. Fica apertado para fazer isso. E é um assunto que não é muito difícil, mas ele exige uma reflexão interessante e é importante a gente delimitar alguns pontos. Eu não vou trabalhar aqui uma questão técnica, né, sobre patrimônio e tal, mas vou fazer com vocês aqui uma reflexão de alguma coisa que pode ser pontual na prova e te ajudar a fazer uma leitura crítica disso. E aí vai o tema que eu quero trabalhar. Derrubar estátuas é ruim para a história? É pernicioso? É bom para a história? É positivo? Derrubar estátuas é, de alguma forma, derrubar algo da história que deveria ficar marcado ali, que deveria ficar presente ali? É um tema importante. Antes disso, eu quero levantar uma abordagem com vocês sobre algumas instituições, algumas estruturas materiais que tiveram um serviço histórico para o bem e para o mal num determinado momento e que hoje são parte de um museu, parte de um patrimônio que servem para pesquisa. Por exemplo, Auschwitz, o campo de concentração na Polônia, que serviu aí, né, para a política nazista, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi desativado, mas hoje ele fica como visitação. Muitos alunos vão lá na Alemanha, muitos alunos até judeus de outros lugares do mundo fazem uma visitação a Auschwitz. Por quê? Foi perniciosa a história, foi violenta, traumática, mas ali as pessoas, os alunos, os jovens, têm acesso pontual ao que aconteceu na história. E isso é uma forma de se educar, porque daí as pessoas visualizam, entendem o que aconteceu, para que de alguma forma isso que elas não viveram no momento delas, elas sejam educadas, para que a memória coletiva seja transmitida a elas, para que elas tenham esse reconhecimento, essa educação e não repitam esses fatos, esses atos que aconteceram na história. Então entender o passado, memorizá-lo, é uma forma cidadã de não repetir erros da história passada. Por exemplo, poderia ser feito isso aqui com o Carandiru, que foi aquele presídio de São Paulo, que teve aquele massacre lá em 92. E aqui a abordagem não é polêmica, mas o Carandiru foi implodido. E hoje é um parque. Eu, dentro dessa perspectiva, eu particularmente sou contra isso. Porque de alguma forma deveria ficar ali para pelo menos gerar o debate. Aquele massacre, aquele uso violento da polícia, seja e tal. Muitos aí, tá, as coisas são inflamadas, vão dizer, deveria estar certo, a violência contra... Esse debate não é importante. O importante é dizer, estando ali, nós temos uma materialização da história de algo que foi factual, pontual na história do Brasil e os jovens, né, as novas gerações deveriam estar ali para debater. Pelo menos para debater. Conhecer, debater. Isso gera educação, gera uma sociedade inteligente. Porque quando tu destrói algo assim e as novas gerações não têm acesso a isso, tu pratica o que alguns autores chamam de desmemória. E a atitude da desmemória é ruim, porque diferente do esquecimento, a desmemória é a sonegação do passado. E se tu não tem acesso àquele passado, àquela informação, tu sequer tem a capacidade de lembrar e até mesmo de esquecer, porque tu não tem acesso àquilo. Aquilo te foi sonegado. Então, não que uma sociedade que conheça o passado, que materialize ele, que tenha tudo ali de pé para ser resgatado, estudado, não possa cometer erros. Mas o estudo desse passado materializado, ele permite, ao menos, que a sociedade futura tenha um juízo crítico maior para traçar os caminhos coletivos que ela vai escolher. E evitando, obviamente, os erros que cometeu no passado. Então, Marcito, as estátuas devem ficar, sejam ruins ou boas. Aí entra um outro ponto importante que eu quero levantar com vocês, dessas inflexões que podem cair na prova do Enem. Por exemplo, em 2017 houve aquela famosa guerra racial, infame guerra racial nos Estados Unidos, Charlottesville, a Virgínia. Os Estados Unidos é um país marcadamente segregador, racista, que vem da sua história isso. A polêmica toda começa num projeto do governo Obama de destruir, de derrubar estátuas de heróis da Guerra de Secessão, que eram sulistas dos confederados, que eram a favor, né, da separação, a favor da manutenção da escravidão no país e tal, lá no século XIX. E aí, em Charlottesville, a estátua do Robert E. Lee, que era um herói dos confederados, ela deveria ser derrubada. Isso causou uma polêmica, uma guerra racial, que por outros motivos gerou todo um conflito, que não é o debate aqui
desse pequeno vídeo. Naquela época, o presidente recém-eleito, Donald Trump, ele argumentou, não deve destruir a estátua porque ela é história. Tu tá tirando a história do lugar. Tu tá não permitindo que as pessoas conheçam a história para estudar elas. Mas aí tem um ponto importante de reflexão, uma espécie de relativização. E as ciências humanas, por definição, não são ciências exatas e elas geram essa possibilidade de manuseio da reflexão sobre algo que não é 1 mais 1, 2. Uma estátua, ela tem um componente diferente na sua construção de que, por exemplo, um Auschwitz, que foi construído pragmaticamente por um episódio e que depois se transformou numa espécie de museu. Uma estátua, ela quando é erguida, ela tem o intuito de homenagear, glorificar alguém. Então aí entra um debate interessante na sociedade. Porque, por incrível que pareça, Charlottesville é uma cidade sulista e tradicionalmente os Estados Unidos, historicamente o sul era mais condicionado a essa coisa mais racista, segregadora, mais conservadora, dentro do conservadorismo lá dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos. Apesar disso, muitas pessoas que habitam Charlottesville são negros. E para essas pessoas saírem para trabalhar na rua e verem no horizonte a estátua de um soldado, de um militar, que se a vontade dele fosse feita e se a ideia dele tivesse vencido, essas pessoas talvez fossem escravas ainda, era para essas pessoas um contrassenso. Então derrubar aquela estátua era uma prática cidadã de respeito à história, não da estátua dele, mas de todo um povo, de uma etnia que por condições históricas, políticas, foi levada à escravidão dos Estados Unidos e que tem repercussões até os dias de hoje. Então, nesse momento, nesse ponto, um monumento como uma estátua, ele tem outra configuração. E aí vale a reflexão para o Enem. Derrubar algo, destruir algo, é destruir a história? De certa forma, sim. Mas há de se ponderar quando o que está sendo derrubado é algo que foi erguido como homenagem a uma política, a uma ideologia, a uma proposta de sociedade que é nociva, que era o caso dos confederados ali, que na época queriam a manutenção, entre outras coisas, da escravidão, pelo menos no sul, onde eles moravam. Então derrubar a estátua para uma população de Charlottesville, que a maioria é negra, seria um respeito, mais do que a memória de uma estátua, de um cara, respeito a um povo. Então aí, nesse ponto, vale o debate. Se é uma estátua, há a ponderação, derrubamos a história, mas com respeito a uma história muito maior, que é de um povo que historicamente teve esse processo de segregação, de segmentação, de racialização dentro dos Estados Unidos. Então, cuidado. É importante manter estruturas do passado para que a memória não se perca, mas certas estruturas, como uma estátua, um monumento que é feito para glorificação, talvez a sua derrubada ela seja mais saudável por uma outra história que é mais importante que a história e a ideologia daquela estátua que foi erguida. Eu sou o Marcito, tamo junto, bom Enem para todo mundo.